Sabe, a gente passa pela vida e se pergunta: será que as coisas acontecem por acaso? Aqueles encontros inesperados, as grandes viradas, será que é tudo só coincidência? Ou, quem sabe, existe uma lógica por trás, tipo um código-fonte governando tudo? Porque a gente costuma achar que a vida é meio caótica, né? Um monte de coisa acontecendo sem conexão. Mas e se não for bem assim? E se o que a gente chama de aleatório for na verdade um conjunto de leis funcionando? Leis tão precisas quanto a da gravidade, mas que operam num plano que a gente simplesmente ainda não enxerga direito. Pois é, essa ideia é a base de uma sabedoria bem antiga, que foi reunida num livro chamado O Caibalion. E a premissa dele é impactante. O acaso não existe. Simples assim. O que a gente chama de sorte, azar, coincidência, na verdade seria só uma lei universal agindo, uma lei que a gente só precisa aprender a reconhecer. Então, para a gente entender de onde vêm essas leis, a gente precisa voltar um pouco no tempo, mergulhar na origem desse conhecimento que sobreviveu por milênios, muitas vezes em segredo. Essa história toda começa lá no Egito Antigo, com uma figura quase lendária, Hermes Trismegisto, conhecido como o Três Vezes Grande. Os ensinamentos dele eram considerados tão profundos, tão valiosos, que ficaram conhecidos como herméticos, ou seja, fechados, selados só para os iniciados. Infelizmente, muito se perdeu, né? Tipo no incêndio da Biblioteca de Alexandria. Mas a essência, o núcleo desse conhecimento sobreviveu. Foi passando de boca em boca, de mestre para discípulo, até que, em 1908, tudo isso foi compilado no Caibalion, trazendo essa sabedoria de volta para o mundo moderno. E de todos esses ensinamentos, tem um que é a base de tudo. É tipo a pedra fundamental. Se a gente entende esse, todo o resto começa a fazer sentido. É a chave mestra. É o princípio do mentalismo. A ideia é a seguinte: o universo não é só matéria, tipo pedra, poeira, coisas mortas. Na verdade, ele seria uma criação mental, uma coisa viva. Tudo o que existe, absolutamente tudo, de uma galáxia inteira até um pensamento que passa rápido pela cabeça, tudo isso existe dentro de uma mente universal. O Caibalion chama essa mente de o todo. É como se a realidade fosse um grande pensamento dentro dessa consciência infinita. E aqui é que a coisa fica interessante. A implicação disso é gigantesca. Porque se o universo é mental, a nossa realidade, a que cada um experimenta, é moldada diretamente pela qualidade dos nossos pensamentos. A mente não é só uma espectadora assistindo ao filme da vida, sabe? Ela é a própria criadora. É o pincel que pinta a tela da nossa existência a cada segundo. Ok, beleza. Se o universo é uma grande mente, como é que ela funciona? Quais são as regras do jogo? É aí que o Caibalion apresenta 7 leis, os 7 princípios que governam essa realidade mental. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Então, aqui estão elas, as 7 leis herméticas. Dá para pensar nelas como se fossem o sistema operacional do universo. Sabe, elas são sempre funcionando, a gente sabendo ou não. A primeira, a gente já viu, é o mentalismo. Depois vem correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e, por último, gênero. Todas elas trabalham juntas, entrelaçadas, formando o que a gente chama de realidade. O segundo princípio, o da correspondência, é aquele famoso assim em cima como embaixo. A ideia é que os padrões se repetem em todos os níveis. É como um espelho. Por exemplo, uma mesa de trabalho toda bagunçada pode ser só um reflexo de uma mente confusa. E o contrário também vale. Quando a gente busca harmonia lá fora, na natureza, isso pode ajudar a cultivar a paz aqui dentro. O mundo exterior espelha o nosso mundo interior. Isso nos leva direto para o princípio da vibração. A base dele é simples, nada está parado. Nunca. Tudo se move, tudo vibra. Desde uma pedra, que parece super sólida, até a luz. A única diferença entre as coisas, matéria, energia, pensamento, seria a frequência, a velocidade dessa vibração. Tudo é energia em diferentes estados de movimento. E se tudo é vibração em diferentes frequências, a gente chega na polaridade. Essa lei diz uma coisa muito louca. Os opostos, na verdade, são a mesma coisa, só que em graus diferentes. Pensa no calor e no frio. Não são coisas opostas, são só dois extremos da mesma escala, a temperatura. O mesmo vale para as emoções, medo e amor, por exemplo. Não seriam opostos, mas sim as duas pontas da mesma régua vibracional. Depois vem o ritmo. Esse princípio diz que tudo na vida se move como um pêndulo. Tudo tem um fluxo e um refluxo, um vai e vem.
Pensa nas marés do oceano, nas estações do ano, até na nossa própria energia durante o dia. Tem altos e baixos. Entender isso ajuda a gente a não se desesperar nos momentos ruins e a não se apegar demais aos bons, porque o pêndulo sempre vai balançar para o outro lado. O princípio de causa e efeito talvez seja o mais famoso de todos, né? A ideia de que para toda ação existe uma reação. Nada acontece do nada. Cada resultado que a gente vê na vida tem uma causa por trás. E toda causa que a gente gera vai ter um efeito lá na frente. A imagem do jardineiro aqui é perfeita. A colheita de hoje é resultado direto das sementes que foram plantadas lá atrás. E para fechar, temos o princípio de gênero. E, atenção, isso não tem nada a ver com gênero físico, masculino ou feminino. É sobre duas energias que existem em tudo, a energia masculina e a feminina. Pensa assim, a energia feminina é a da criação, da intuição, de receber uma ideia. A energia masculina é da ação, de pegar essa ideia e fazer acontecer. Para qualquer coisa ser criada de verdade, precisa do equilíbrio perfeito entre essas duas forças, a gestação e a ação. Tá, a gente viu as 7 leis, mas a grande pergunta é, e aí, como é que se usa esse conhecimento no dia a dia? Porque a filosofia hermética não é só para ficar na teoria, né? É um manual prático, é um guia para a transformação, o que os antigos chamavam de alquimia da alma. E o segredo para aplicar tudo isso está aqui. O poder não está em lutar contra essas leis, em tentar ir contra a maré. Pelo contrário, é entender como elas funcionam e usar a favor. É como nadar num rio. A gente pode se esgotar tentando ir contra a correnteza ou pode simplesmente usar a força da água para chegar onde quer, com muito mais facilidade. Então, vamos a um resumo prático. Usar o mentalismo é observar o diálogo interno e escolher conscientemente pensamentos de prosperidade, não de escassez. A correspondência é simples, arrumar o ambiente externo para clarear a mente. A vibração, elevar a frequência com coisas simples, gratidão, uma boa música, contato com a natureza. Com a polaridade, a gente aprende a transformar medo em cuidado, raiva em ação produtiva. O ritmo nos ensina a respeitar os dias de baixa energia sem culpa. Causa e efeito é plantar sementes boas hoje, mudando pequenos hábitos. E gênero é o grande final, equilibrar a intuição com a ação planejada. No fundo, é ser um alquimista da própria vida. No final das contas, tudo volta para o começo, para o primeiro princípio. Se o universo é mental, se a realidade é um reflexo da mente, a pergunta mais importante não é o que vai acontecer comigo. A pergunta de verdade é: que pensamento será escolhido para criar a realidade a partir de agora? Porque o poder de criar, segundo essa filosofia, está sempre no pensamento presente.